Bom dia! Bom dia! Na edição de hoje do Jornal Ambiental da Rural, iremos falar a respeito da poluição na água, um sério problema que vem sendo enfrentado por várias regiões do mundo. Com o crescimento das cidades, mais dejeitos estão sendo descartados na natureza, comprometendo nossos recursos hídricos. Com base nos dados da ONU, 80% dos lixos marinhos são compostos por plásticos. A estimativa é que em 2050 haja mais lixos plásticos do que peixes nos oceanos. A nossa repórter Catarina está agora no bairro de Dois Irmãos trazendo um exemplo do descaso da poluição em um rio. Bom dia, André, bom dia, Andresa, bom dia a todos. Estamos aqui no bairro Dois Irmãos, próximo a uma comunidade. Devido ao descarte incorreto do lixo dessa comunidade, esse rio ficou totalmente poluído. Está cheio de resíduos, em sua maioria resíduos plásticos. Alguns até duvidam, se a gente disser que isso é realmente o rio, mas podem acreditar. Gente, o plástico demora cerca de 400 anos para se decompor. Imagina quanto tempo isso vai ficar aqui, não é mesmo? E é com essas informações que voltemos agora para o estúdio com o André e a Andresa. Para relatar mais a respeito desse problema, a nossa repórter Catarina está agora com a especialista em recursos hídricos, professora Rosângela. Bom, agora estamos aqui com a professora Rosângela, especialista na área de recursos hídricos. E professora, a gente queria saber quais as consequências que o descarte incorreto do plástico gera na área de recursos hídricos. O descarte inadequado dos plásticos, sejam eles sacolas plásticas ou garrafas PET no meio ambiente, é um problema grande, um problema ao longo do tempo que cada vez se agrava mais. Por quê? Porque o plástico no meio ambiente, ele fica muito tempo no meio ambiente. Uma garrafa PET, para sofrer uma degradação, ser transformada, ele fica mais de um século no meio ambiente, no corpo hídrico, seja no rio, seja no riacho, no canal, no oceano. Ele vai durar muito tempo naquele meio ambiente. E a gente tem um problema acumulativo. A quantidade de plástico que hoje é lançada, como ele vai durar muito tempo, amanhã eu tenho uma quantidade maior ainda e essa quantidade vai aumentando. Então a gente tem um problema sério com uma quantidade imensa de materiais plásticos, seja garrafas, seja sacolas, e que vão ficando nesse meio ambiente aquático, nesse meio hídrico e trazendo problemas. O problema vai desde as condições estéticas, que é terrível você passar por um rio e você vê aquele monte de sacola, um monte de plástico, um impacto visual horrível. Além disso, a gente tem impacto, de fato, para aquele ecossistema. Para aquele ecossistema, por exemplo, a gente tem um problema que a gente começa a criar uma cobertura de sacola plástica, de garrafa PET sobre a lâmina do corpo hídrico, e isso começa a impedir a troca de oxigênio da minha massa líquida com a atmosfera. E aí isso eu começo a limitar e a prejudicar a minha vida aquática, que precisa ter um teor de oxigênio, e sem oxigênio o peixe vai morrer. E esse oxigênio vem de onde? Esse vem dessa troca com a atmosfera. Se eu tenho qualquer coisa sobre a minha camada líquida que impeça essa troca, eu começo a diminuir os meus percentuais de oxigênio. Esse é um impacto sério. O outro é a questão mesmo desse plástico, da toxicidade desse plástico lá. Uma garrafa PET, um plástico de maior tamanho, de um porte maior, ele vai ser usado por animais de grande porte. Então a gente tem aí aves, a gente tem os peixes de grande porte que se alimentam dessas garrafas, desses plásticos, e que muitas vezes eles morrem até por asfixia, certo? Por causa desse material. E um outro problema também, até mais sério ainda, é quando esses plásticos, como eles vão ficar muito tempo expostos lá no meio ambiente, seja na massa líquida de água doce ou salgada, exposto à radiação solar, exposto ao vento, e aí a gente tem também as características da água, águas ácidas, águas salinas, como é a questão dos oceanos. Esses plásticos começam a sofrer deformações e eles vão começar a se quebrar, e gerando partículas menores. E aí, partículas muito pequenas, na dimensão de 5 milímetros, a gente começa a chamar de microplásticos. E aí, o que acontece com esses microplásticos? Eles passam a participar da cadeia alimentar
dos peixes de pequeno porte, dos plantos, e aí a gente vai ter esses animais se alimentando dessas partículas pequenas e muitas vezes isso vai chegar à nossa mesa. Vai Certo? entrar no ecossistema. Vai entrar no ecossistema. Então a gente tem o impacto do plástico e das sacolas e etc. em grande porte e também quando eles começam a sofrer a fragmentação, a quebra, a destruição da sua forma. E aí ele não sumiu, ele está lá, agora ele está lá na partícula muito pequenininha e passou a ser absorvido ali. E ele é extremamente tóxico, porque os plásticos, o material plástico, eles são de origem orgânica, de origem da cadeia dos hidrocarbonetos, então a gente vai ter esse elemento que é extremamente tóxico, tendo contato muitas vezes com o peixe que vai chegar na nossa mesa e mais ainda até com a água que chega pra gente, né? Então a gente começa a ter um problema hoje, é uma investigação muito séria, a questão de estudar a problemática, a poluição dos microplásticos, dessas partículas pequenas que vão estar ali trazendo um grande impacto para o meio ambiente e para a vida humana. Certo, professora, muito obrigada pela participação. E agora a gente volta com mais notícias da bancada. Para relatar mais a respeito desse problema, vamos com o nosso repórter Rodrigo para o Laboratório de Saneamento. Bom dia, Andresa. Bom dia, André. Estamos aqui com o professor e pesquisador Ângelo. Bom dia, professor. Bom dia, repórter Rodrigo. Bom dia a todos do Jornal Ambiental da Rural. Bom dia, telespectadores. Bom, professor, hoje nós vamos bater um papo sobre microplástico. Nós sabemos que a poluição marinha por microplástico é uma das principais e maiores preocupações ambientais nos dias atuais. E também a médio e a longo prazo. Mas a gente queria saber o que esse material pode acarretar de consequências para nós, seres humanos, e também para a flora e a fauna marinha. Assim, como disponível no ambiente, o nano e microplásticos podem interagir com os organismos através da ingestão, atravessando as barreiras biológicas e penetrando e acumulando nos tecidos e órgãos. Como consequência dessa ingestão dessas partículas, citam-se alguns efeitos toxicológicos, devido à permanência de poluentes orgânicos persistentes, tais como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, éteres difenílicos polibromáticos e bifenílios policloratos, além de outros efeitos adversos, como a inibição de crescimento, desordens comportamentais e alimentares, disfunção reprodutiva e viabilidade reduzida, imobilidade e até mesmo a óbito. De modo geral, esses contaminantes, quando presentes em ambientes adversos, e por consequência podem desequilibrar a cadeia alimentar dos seres vivos e acarretando nos seres humanos. Segundo uma pesquisa feita em Serdevan em 2012, mostraram que nanopartículas de poliestereno são transportados através da cadeia alimentar aquática de águas, que posteriormente são ingeridas pelos zooplâncton e finalmente pelos peixes, afetando por consequência seus comportamentos e seu metabolismo lipídico, e também nisso influencia na cadeia trófica que nisso o ser humano está no topo. São cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos desperdiçadas no mar todos os anos. Devemos repensar a nossa utilização. Voltamos com vocês, Andresa e André. Bom dia. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma delas é a reciclagem do lixo. Lembre-se, quando você for jogar algo fora, não existe fora. A edição de hoje vai ficando por aqui. Tenha um bom dia. Bom dia.